Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou apresentar para vocês X-Men e Novos Titãs. Eu poderia falar X-Men como é o correto, mas não, eu lia como X-Men e Novos Titãs. E esse quadrinho, ele não é só maravilhoso pelo que está escrito, ele é maravilhoso pela história, a minha história. Porque todos nós, seres humanos, nós nos apegamos a histórias que ficam nas lembranças. O primeiro beijo, a primeira brincadeira de pega-pega na escola, um dia que você estava de bobeira e ficou vendo nuvem. Tudo isso são lembranças apenas. Mas a história também está na materialidade. Então, a casa que você morou, o sofá que você tinha e, neste caso, o gibi que você leu. Essa história aqui, esse gibi, eu vou falar do gibi antes pra mim. Se você não quiser assistir, é só avançar um pouco o vídeo. Daqui a 2 minutinhos eu paro. Mas esse gibi aqui, eu ganhei da minha avó, já falecida, em novembro de 85. Novembro de 85, eu tinha 10 anos e 7 meses. Provavelmente no dia 15 de novembro. Ah, não, setembro, desculpa. Setembro, 11 de setembro. Provavelmente, não, no dia 7 de setembro eu não posso ter ganhado porque não tinha saído o gibi ainda. Mas na semana seguinte, porque os gibis ficavam pouco tempo nas bancas. Então, assim, se eu consegui ele, foi em setembro mesmo. E como que eu consegui? Né? Como eu disse, minha avó me deu, mas numa viagem pra... ou pelo menos assim eu me lembro, uma viagem que a gente fez para Florianópolis. Eu moro em Curitiba, mas na época meu pai tinha uma Kombi cabine dupla. Não é essa Kombi que abre para fora, é uma Kombi que é parecida com uma caminhonete, que era para carregar coisa do Ceasa. Não que meu pai trabalhasse no Ceasa, meu pai trabalhava na Caixa Econômica Federal, mas sabe Deus por quê ele queria uma Kombi que tivesse uma cabine dupla. Eu não sei por que ele queria aquilo. Eu só sei que eu e a minha irmã, a gente amava aquele carro. Porque ia meu pai e minha mãe na frente, aí separava, aí tinha uma segunda cabine, né? Separava de ferro e atrás tinha uma carroceria. Meus pais, nos anos 80, colocavam lá colchonetes e um monte de brinquedo. E aí eu e minha irmã, que é 2 anos mais nova do que eu, brincando lá atrás, longe dos meus pais, a gente brincava e fazia jogo e jogava. E assim, a viagem que durava umas 7 horas, acredito eu, não sei dizer, mas estou chutando, daqui até Florianópolis, pra gente era muito legal. Comida, bebida, e a gente brincando e tal. Então, é uma lembrança muito legal. E nesse dia, a minha avó, que era uma pessoa gordinha, decidiu ir conosco lá atrás, lá na carroceria. E assim, a minha avó, ela era gordinha e ela devia ter uns, se eu pensar bem, uns 40, 50 anos por aí. Mais ou menos a idade que eu tenho hoje, mas naquela época, uma senhora de 50 anos é diferente de uma mulher de 50 anos de hoje, né? Então ela era uma senhora de saia, camisa, saia. Saia é super importante para a história. E daí, meu pai parou, chovia horrores aquele dia. E meu pai parou num restaurante pra gente almoçar, lá em Florianópolis. Chovia. Aí tinha um menino de 10 anos e uma menina de 8 anos. E uma senhora de 50. A cabine tava fechada, né? Tinha aquele negocinho, tinha um vão, que é mais ou menos essa altura, assim, que a minha irmã pulou, 8 anos, eu pulei, 10 anos, e minha avó decidiu pular. Decidiu que não ia esperar o meu pai abrir. E entalou. Então ficou a minha avó entalada, com as pernas para fora do carro, de saia, lembra? Eu já tinha falado isso antes. Com as pernas de fora, para fora do carro, a barriga para dentro. E meu pai não podia mais abrir, porque se ele abrisse ela ia cair de chapa e ia se machucar feio, né? E a minha avó começou a rir. Quando ela ficava muito nervosa, ela tinha crise de riso. Saíram todos os garçons desse restaurante para tentar ajudar minha avó. O meu pai falando: Dona Terezinha, vai para frente. E a minha avó não conseguia, de tanto que ela ria. Aí no final das contas ela conseguiu parar de rir um pouco, foi pra frente, abriram e a gente foi comer, com todo o restaurante olhando quem são os malucos que vêm de Kombi com a véia entalada na Kombi. Então, esse gibi aqui surge neste contexto. E é assim, é uma história que eu adoro, conto pra todo mundo, até nas lives do Kitnet já contei algumas vezes e tal, e eu adoro essa história da minha avó.
né? Mesmo porque eu tinha um grande apreço pra minha avó, amava muito ela. Foi muito ruim quando ela morreu. Muitos anos depois ela morreu, né? Morreu 10, 12 anos depois. Mas essa história me marcou. E me marcou também esse gibi, porque foi quando eu ganhei. E é tão interessante que eu consegui comprar ele agora na Rica, lá em São Paulo. Né? Encomendei pela internet, paguei caro. Paguei acho que R$ 52 com o frete. E valeu cada centavo. Eu sei que com R$ 52 você compra um gibi bem mais bem acabado hoje em dia, mas valeu cada centavo. Primeiro porque a edição tá decente, assim, não se despedaçou na minha mão, já tá ótimo. Segundo, que querendo ou não, uma edição que tem aí de 85 para cá 38 anos a edição tem, né? Ainda não vai fazer 38, tem 37, mas daqui a pouco fará 38. Então, né? É uma edição antiga. E outra coisa também que eu achei sensacional é que eu sentei para ler com um sorriso gigantesco nos lábios. E eu sentei para ler o gibi. E eu lembrava de cada cena. Cada cena é um exagero da minha parte, mas eu lembrava de muitas cenas. Eu não lembrava direito da trama, mas eu lembrava dos desenhos, das cenas. Eu lembrava do momento em que o Ciclope incorpora a Fênix. Eu lembrava das primeiras páginas, eu lembrava até dessa cena aqui do Wolverine. Opa, do Wolverine foi a primeira vez que eu vi o Wolverine. Assim. Eu lembrava do diálogo dele reclamando com o Charlie, que era o professor Charles Xavier, e o Noturno falando, para de chamar ele de Charlie. Cara, eu lembrava de tudo. De tudo. É impressionante, impressionante. Eu não sei quantas vezes eu li. Aí eu cheguei a essa conclusão. Que eu não sei quantas vezes eu li esse gibi, mas foram muitas. Porque ninguém tem condição de lembrar, passados 37 anos, tanta coisa. Né? Então eu devo ter lido 10, 15, 20 vezes esse gibi, ou mais. Porque, como eu disse, foi o primeiro. Se é o primeiro dos X-Men com o primeiro dos Novos Titãs, foi um dos primeiros que eu tive de super-herói. Eu me lembro, o primeiro foi o Demônio da Garrafa, do Homem de Ferro, um pedaço. Aí tinha o Heróis da TV também que eu tinha, e esse aqui. Então, porra, de alguma maneira, isso aqui eu li, reli, trili, li muitas vezes. E agora para falar do gibi, né? Porque já falei que ele é maravilhoso para mim. O gibi é interessante porque ele é com desenhos do Walt Simonson e o texto do Chris Claremont. Mas, para você descobrir isso, você tem que recorrer ao Guia dos Quadrinhos, porque aqui, nesta edição, não está escrito. Opa, não está escrito em momento nenhum qual é o escritor, qual é o desenhista. Não tem. Não tem. Isso aí você tem que achar na internet. Ou seja, na época você não sabia e pronto. Né? Já que não havia internet nem nada. A trama qual é que é? É a Fênix e o Darkseid se unindo para acabar com os X-Men e os Novos Titãs, que eram os grupos mais importantes daquela época, né? 85. Né? Então é legal que eles apresentam os personagens, eles apresentam, obviamente, um breve embate entre eles, aí depois falam, não, calma, não são eles. É a Fênix e o Darkseid. Só que a Fênix já tinha morrido, né? E daí? Então, assim, será que era a Jean Grey? Ou será que era só a entidade Fênix? Então, assim, não, vamos destruir ela de novo e tal, porque ela é uma entidade do mal, mas daí o Ciclope fala, não, mas ela é minha mulher. Os pais, ela é meu amor, né? E os pais da Fênix também, não, mas calma, ela é a Jean. Não, será que é? Será que não é? E tudo isso numa manobra do Darkseid, né? Que quer controlar o mundo. Uma das coisas interessantes daqui também é que o Chris Claremont, ele sabia que isso aqui não serviria na continuidade. Então tem um fim definitivo, tanto para a Fênix Negra quanto para o Darkseid. O fim deles é definitivo. Não vou dizer qual é, mas é um fim definitivo. Ponto. Né? Não tem mais além. Então, supostamente, o que aconteceria se a gente pudesse escrever uma história onde se pudesse matar qualquer personagem, fazer... Tá aqui. Né? O que acontece com o Darkseid e com a Fênix Negra é bem interessante. E não poderia ser num gibi de linha. Uma outra coisa também que eu achei sensacional é como eles exploram o Chris Claremont, né, que é um puta de um contador de história,
como que ele consegue explorar cada um dos personagens. Então, você tem as características do Wolverine bem pontuadas, do Ciclope bem pontuadas, do Robin bem pontuadas, do Mutano. Você começa a ver todas as características desses personagens sendo muito bem postas. As características, por que o Darkseid faz o que ele faz, como que ele faz, por que quais as motivações da Fênix Negra, né? É claro que o final, até por ser uma história de, acho que são 64 páginas, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Uma história de 64 páginas, é difícil de você ter um desdobramento um pouco maior. Mas, mesmo assim, a forma que ele encontrou para dar um fim na história, eu achei sensacional, né? Ou seja, é um gibi de alto, assim, bem melhor do que a média. Eu sei que tô falando também como um menino que leu aos 10 anos e tal, eu sei, eu não consigo tirar isso de mim, mas ainda assim eu achei extremamente satisfatório para um gibi de super-heróis. Achei sensacional. Não contente, nesta obra aqui ainda tem um bate-papo sobre a morte da Fênix. Olha quem tá ali no bate-papo: Jim Shooter, John Byrne, Louise Jones, depois aparece ali o Chris Claremont. Porra, a galera discutindo como que foi a ideia de matar a Fênix. Tipo, não, espera aí, ela adquiriu poder demais, ela tá atrapalhando os X-Men. Não, então vamos fazer ela perder o poder. Porque, porra, senão um personagem que é um deus, que é o grande problema do Superman, por exemplo, ele é um deus. Como é que você acha inimigos para ele? E um deus dentro de um grupo, como é que você acha, sabe, como é que você faz esse grupo andar? Se você, a Fênix fazer, tum, pronto, acabou a ameaça. Ah, a Irmandade de Mutantes, tum, acabou a ameaça. Então, sabe, então vamos fazer ela cometer um ato que seja bizarro, assim, que não dê pra continuar. E daí fazem ela exterminar um planeta, um sistema solar, um planeta que tinha 5 bilhões de pessoas, 5 bilhões de habitantes, se não me engano. E aí, o editor. Aí a ideia, uma das ideias era trazer ela de volta, tira a força Fênix dela e fica só a Jean. Aí fala, não, mas espera aí, ela acabou de dizimar, não dá pra gente dar fazer de conta que isso não aconteceu. E daí tem todo o diálogo de como é que a gente vai fazer a morte. Pô, mas será que podia matar ela mesmo? Tanto que anos depois, a Jean Grey ressurge, né? Ah, não, a Força Fênix era outra coisa, que é uma grande cagada. Está morto, devia continuar morto. E pensar melhor quando vai matar um personagem. A morte da Jean Grey foi um dos momentos, um dos ápices da Marvel, um dos maiores clássicos é a morte da Fênix Negra, né? Porque tinha uma razão, tinha um jeito. Então isso é muito interessante, esse bate-papo aqui. E vale a pena ler ele. Como eu disse no Melhores do Mês, se você não encontrar para vender, porque é bem difícil para achar, baixa Scan. Ninguém tá nem aí para esse álbum, porque a Marvel e a DC não vão mais fazer. A editora Abril faliu, não faz mais quadrinhos, acho que se não me engano foi vendida, tá uma zona. A Panini não pode, justamente por esse embate da DC com a Marvel. Quer saber? Baixa o Scan, leia, se divirta. Obviamente eu não queria baixar o Scan por toda essa história que eu contei no começo da minha avó, mas, cara, é sensacional. É sensacional mesmo. X-Men e Novos Titãs, que foi o Grandes Heróis Marvel número 9, de 11 de setembro de 85. Tô pensando se não foi no 7 de setembro, vocês não lançaram antes nas bancas, hein? Pode ser que eu tenha ganhado isso 7 de setembro de 85. Então, maravilhoso, maravilhoso. Se você não puder comprar o gibi, porque é difícil realmente, baixe o Scan, se divirta e não esqueça de pegar essa edição, eu não sei se a outra também tem, que tem aqui o diálogo sobre a morte da Fênix, que vale muito a pena. Beleza, galera? Então é isso, até mais.